Olá, meus queridos amigos. Meu nome é Lindalva e hoje venho contar um pouco da minha história para vocês. Eu tinha 16 anos na época, morava com meus pais e estava numa nova etapa da minha vida. Começava o meu ensino médio. Nossa, como eu estava contente! Minhas aulas finalmente iam começar. Não conseguia imaginar minha vida longe da minha família e do meu violão de estimação. Tinha muita sorte por ter algumas pessoas maravilhosas na minha vida. Minha amiga Virgínia era uma delas. Nos conhecemos desde criança e tinha um imenso carinho por ela. Sempre podia contar com ela para tudo que eu precisasse. Era minha melhor amiga e um exemplo para mim. Virgínia vivia me contando que participava de um encontro de jovens todos os sábados à tarde, que ela dizia ser o CLJ, e falava de uma maneira muito entusiasmada, como se sentia realizada e feliz por estar nesse grupo de jovens, o quanto era importante para ela vivenciar aqueles momentos de espiritualidade e diversão com essas pessoas, como finalmente encontrou um propósito para a sua vida, como agora seguiu os ensinamentos de Jesus, e que finalmente havia encontrado um grupo em que realmente podia confiar. Talvez por isso ela vivesse me convidando e insistindo para que eu fosse com ela, já que eu não tinha muitos amigos. Mas pela minha vergonha e timidez, sempre recusava o seu pedido e acabava nunca indo, pois eu tinha receio de não me adaptar a esse grupo. Um dia, não sei explicar como, apenas contrariando qualquer adversidade e sem medo de ser feliz, decidi ceder ao seu convite tentador e acompanhá-la para conhecer o CLJ. Nossa, nunca me senti como naquele dia. Nunca tinha sido tão bem tratada em toda a minha vida. Por alguns instantes, tive a sensação de que meus anos de solidão e isolamento estavam prestes a acabar, pois agora eu estava a caminho de uma nova oportunidade, de me relacionar com pessoas novas e ser feliz nesse grupo. Que alegria, meus amigos! Me sentia revigorada e esperançosa, enquanto me encaminhava para a igreja, imaginando o que lá me aguardava. Quando chegávamos lá, no pátio da igreja, Virgínia cumprimentava seus amigos e tão logo começavam a rir e nos distrair. Todos eles pareciam ser muito simpáticos e logo já vinham falar comigo, sem mesmo me conhecer. Contavam histórias muito engraçadas. Me perguntavam um monte de coisas. Todos demonstravam muita curiosidade sobre mim e logo começaram a puxar assunto. Me perguntavam o que eu fazia e do que eu gostava de fazer. Ou seja, estavam ali fazendo de tudo para que me sentisse acolhida e tivesse vontade de voltar em todas as tardes. Era tão bom estar com eles. Estava começando a entender o porquê de Virgínia vir todas as tardes para esse CLJ. Havia momentos de espiritualidade e oração, onde refletíamos sobre nossas vidas. E mais tarde, já na sala, haviam palestras interessantes e momentos de diversão, como a música e o lanche. Nunca, nem nos meus melhores sonhos, havia imaginado que um dia estaria participando de um grupo de igreja e que me sentiria tão bem. Tudo me levava a crer que finalmente havia encontrado meu lugar, que nunca mais me sentiria sozinha e sem amigos, pois logo na minha primeira visita a esse lugar, pude perceber como todos eram queridos e legais. O que estava acontecendo comigo? Durante a semana, simplesmente passava os dias contando nos dedos os segundos para estar naquele lugar de novo, na companhia daquelas pessoas maravilhosas. Meus amigos, não havia explicação, pois nunca desejara algo assim antes. Depois de anos de súplica, tentando encontrar um rumo para minha vida, a sorte finalmente sorria para mim. Ou era o que eu imaginava. Não lembro direito como, mas de repente, de uma forma muito inesperada, tudo se transformou como num jogo de interesses. Pude sentir essa diferença no outro sábado em que voltei sozinha à igreja, pois Virgínia teve uma overdose de xarope de banana na noite anterior e não pôde ir. Foi surpreendente como tudo mudou da água para o vinho.
Apenas quis me enturmar mais, começar a fazer novas amizades e participar de alguma maneira, mas me senti rejeitada e ignorada por aquelas pessoas. Não sei direito o que aconteceu, se era meu jeito que não agradava, se magoei alguém com um comentário, ou se era simplesmente pelo fato de ter chiliques nervosos, a ponto de torcer o pescoço e piscar os olhos desesperadamente. Talvez isso devesse incomodar alguém, mas eu não sabia ao certo. Tudo era cada vez mais confuso e sem sentido. Foi tão constrangedor. O clima estava se tornando pesado para mim. Não vinham mais conversar comigo, e quando eu me aproximava, com as melhores das intenções, para me enturmar e puxar assunto, simplesmente me ignoravam ou me cortavam, como se a minha existência fosse a mais insignificante da face da terra. Podia sentir em alguns momentos todos me olhando de uma maneira terrível, me encarando com olhos sedentos por tortura e extermínio do meu pobre e indefeso ser. Minha vontade de pertencer ao folclore simplesmente foi descarga baixa no momento em que cheguei, toda emocionada, com meu violão de estimação, desejando aprender a tocar com eles. Meus amigos, fui completamente humilhada. O guri que coordenava as músicas fazia questão de me mostrar como eu não era capaz de executar e imitar suas extraordinárias habilidades no violão. Como eu era um inseto gordo de dedos tortos, a criatura mais insignificante para tocar perto dele. Quis fazer amizade com outras gurias também, já que nós mulheres nos entendemos melhor, e sabia que me daria bem com elas por isso. Uma das gurias, que sempre me encarava de um jeito muito assustador, disse em um tom sarcástico: queria arrancar meus olhos com um garfo para colocá-los no espeto e assá-los como marshmallows, pois seria uma cena muito prazerosa. Que grande burrice a minha, imaginar que me enturmaria fácil. Eu estava redondamente enganada e iludida, contrariando todas as minhas expectativas de que estava no lugar certo. Tentei não me deixar abater por essa situação abaladora. Parei para refletir muitas vezes se todo aquele pesadelo que se passava não era obra da minha cabeça deturpada. Se lá no fundo eu não estava enlouquecendo e idealizando amigos que nunca tive. Que o que estava acontecendo não era verdade. Eu estava exagerando, pois era paranoia minha pensar que todos estariam contra mim de repente. Em alguns instantes, imaginava que fosse algo passageiro, que logo estaria tudo bem, e todos voltariam a me tratar melhor e a fazer piadas como de costume. Mas infelizmente, meus piores medos se confirmaram na tarde seguinte. Cheguei lá, esperançosa de que tudo foi um mal-entendido e que tudo ficaria bem daqui pra frente. Ah, quão tolinha eu fui ao alimentar essa esperança. Foi só chegar lá para todo aquele filme de péssimas lembranças passar pela minha mente de novo. Não suportava mais ficar ali, sendo vítima de piadinhas maldosas e patifarias relacionadas à minha pessoa. Por fim, depois de sofrer por muitos sábados, me iludindo que talvez depois de um tempo essas atitudes e comportamentos fossem mudar, decidi tomar uma decisão e me afastar do grupo de uma vez por todas. Que grande decepção, mas nada me restava. Hoje, relato para vocês que foi muito traumatizante para mim. Depois de passar por essa experiência, eu estava totalmente acabada e psicologicamente abalada. O ápice dos acontecimentos e que determinou minha saída do CLJ foi um dia em que meu violão de estimação virou cinzas após colocarem fogo nele. Aquilo foi algo insuportável para mim. Não havia mais dúvidas. Eu precisava ir embora dali o quanto antes, pois a próxima vítima poderia ser eu. Talvez me jogassem num rio, pedindo que eu abrisse as águas para não morrer afogada, ou provavelmente me fariam de Judas para me jogar tijolos depois. Meus amigos, após todos esses acontecimentos, eu estava perdida e desnorteada. Simplesmente, agora, não sabia mais que rumo tomar na minha vida.